तो जब हम आत्मा Conhecimento, isso é importante. Então, मन है falarmos sobre a alma, तो हम सबको मालूम पड़ता है ना existe pensamento, mente, todos sabem disso. कि किस तरह के ख्याल आए Nós sabemos bem कभी que अच्छा लगता tipo है de कभी दुख आता pensamento है veio hoje na minha mente. Eu किसी estava चीज का sem मन करता paz, है eu छोड़ने का experimentei tristeza, tive alguma dor, किसी आत्मा minha को mente छोड़ estava देने का vagando em alguma parte, तो पता लगता है ना मन का a minha mente estava correndo atrás de alguma alma, de algum objeto. ये जरूर है कि खुद को ही पता चलता है दूसरे को वाइब्रेशन Os पता नहीं pensamentos चलता não são segredo, a gente fica sabendo e as ऐसे pessoas करते करते recebem vibrações, mas बार बार nós बार करते करते definitivamente तुरंत sabemos o पता que चलता है pensamos. ये Também गलत है sabemos sobre o intelecto. Às vezes as pessoas ये perguntam दूसरा como eu दिमाग लगाता sei है तो उसको थोड़ा टाइम que लगता eu है criei esse pensamento e se ele é da फिर mente ou do intelecto. Isso leva um pouco de tempo para बार entender, बार mas a करने से maior पता pergunta लगता है é तो उस se repetidamente algum pensamento é criado, कोई कहेगा qual o कि motivo हाँ para isso? ये बात सुनी हमने देखी Alguns dirão, हमने परिस्थिति ऐसी है porque eu मनुष्य की vi isso ou ouvi isso lá ये fora, a संकल्प situação era आते हैं assim. इसका बहुत गहरा कनेक्शन है Quaisquer संस्कार pensamentos के vindo साथ na mente estão तो तीनों में profundamente से सबसे conectados aos सूक्ष्म है sanskars. सबसे De todos सूक्ष्म os है वो três, संस्कार है o que é muito क्योंकि sutil संस्कार são कभी os नहीं रुकते हैं sanskars. Porque dos अगर हम किसी sanskars, a gente अज्ञात realmente não अलग अलग sabe. चीजों Muitas को vezes, पढ़ें nós também ये não बातें vamos tanto lá तो जब हम dentro para समझते entender que हैं esses são meus कि ये sanskars. संकल्प E संस्कार ao है entender तो हम बाहर से नहीं सोचेंगे कि ये que मेरा संस्कार है esse pensamento veio por causa desse बाहर का sanskar, प्रभाव भी तब होता है a जब gente vai ver अंदर que isso से não foi uma संस्कार influência de fora, होता है जैसे é देखिए किसी porque को a influência de fora जैसे veio porque जिस dentro existe a चीज बहुत influência dos पसंद है sanskars. Então pensem sobre isso. दूसरा है उसको बहुत Não é पसंद नहीं correto है que seus pensamentos fiquem correndo por causa de alguma coisa de fora. तो कहाँ फर्क पड़ता है Alguns संस्कार में ficam preocupados, pensam तो muito. अभी हमको Então, अंतर्मुखी होके a pessoa जब भी कोई às हमें vezes não pensa tanto e às vezes pensa muito. Quando nos tornamos सुनानी introvertidos, है tudo que तो você संस्कार precisa आते हैं arrumar, que você दूसरे precisa को समझने में melhorar, olhe para o व्यवहार sanskar. में Por causa da consciência de पांचों corpo, विकारों वश जन्म por जन्मांतर causa dos की 5 vícios, somos influenciados por eles, जो por tantos पिछले nascimentos, o karma que temos feito, अहंकार as करते थे तो ações. वो सब संस्कार बने हुए ना Nós fizemos तो isso कोई थोड़ा por सा causa भी da संस्कार raiva, मजबूत da हो ganância. Não तो são वो poucos जैसे ही sanskaras e eles são विकार bem fortes. जो है वो इमर्ज होता Então, जाता है तो मन में संकल्प esse आते जाते हैं sanskar emerge और वो repetidamente e संस्कार repetidamente os pensamentos continuam a vir. E no तो हर intelecto também há muita मनुष्य के influência लिए dos sanskars. स्थायी Então, para परिवर्तन के लिए todos, para a autotransformação, सदा काल के ter परिवर्तन के लिए uma अपने संस्कारों को autotransformação जानना concreta para sempre, é muito जानना importante पहचानना conhecer os seus sanskars. O Baba जब diz, उसको पहचानने का मतलब reconheça a क्या si हुआ próprio. सिर्फ Reconhecer-se significa वो संस्कार के que कारण os आते हैं pensamentos que तो ऐसे estão ali, संस्कारों का नहीं पता चलेगा eles vêm por causa dos कि ये sanskars. ऐसे Então, संस्कार भरे हुए हैं इतने जन्मों के किसको पता लगेगा वो तो então, परंतु किस que tipo de अवस्था में sanskars que eu आती है tenho por tantos कैसा nascimentos? O que eu स्वभाव है deveria mudar? Que tipo de वो pensamento está परंतु vindo? हमेशा Qual é a minha natureza? इसलिए Como é ela? Como o Baba diz na Muli? ड्रामानुसार Não, दृश्य आते हैं não recebam तभी nenhuma उसी tristeza. De समय अपनी acordo com फीलिंग्स के o आधार पे drama, cenas continuam a चुप vir, करके बैठ जाएंगे mas naquele momento temos de तो जब mudar os परिवर्तन sentimentos. नहीं दिखाई पड़ता है Então, a transformação que परिवर्तन às कहीं vezes नहीं vocês दिखता não veem, a razão é que não estamos तो मन transformando. के संकल्पों से हमें पता लगेगा Então,
dos pensamentos da mente, ficaremos sabendo. है कि मेरे को कौन सी बात से रिएक्ट करना Algumas चाहिए, pessoas ficam sabendo तो वो संस्कार जो है sobre o que eu reajo, com o que eu reajo. तो Então, वो जो संस्कार esse बना है sanskar já वो foi कहीं ना कहीं criado. जरूर होगा. अब अगर आप Então, os सोचोगे कि sanskaras मैं que foi criado, पहले isso रिएक्ट करता acontecerá. नहीं था E se você pensar, eu não vou reagir, mas primeiro, por और que isso जब acontece? Por que eu जाएंगे reajo? चाहे अमृत वेले में ही E चाहे quando किसी você और समय vai में para ये मेरे dentro, साथ क्यों होता है, seja na Maritvela ou qualquer outro momento, verifiquem कोई भी por que isso está acontecendo comigo. मुझे क्यों Qualquer फीलिंग coisa. क्यों आ जाती है जल्दी, Por que eu recebo? कहाँ Por que eu tenho esses sentimentos tão कैसी rapidamente? फीलिंग आ जाती है. Algumas और pessoas बहुत को rapidamente नहीं se आता. sentem insultadas e algumas não कई se बार ऐसा हो sentem. जाता है किसी को हमारे प्रति Muitas कुछ vezes लगता नहीं acontece है या किसी भी कारण de से, algumas pessoas não nos entendem direito por तो algum अगर अपने motivo. में संस्कार नहीं है ना तो फील होगा नहीं. Então, se você não tem मुझे याद है एक बार aqueles की बात है, sanskars बहुत साल पहले dentro de você, você não vai sentir किसी isso. ने Eu me lembro há muito tempo, और दादी ने alguém me मुझे कुछ disse बताया algo que não era apropriado. अच्छा नहीं लगा, मेरी तरफ देख के मुस्कुराने लगी, मैं भी मुस्कुरा रही थी. तो दादी ने Eu कहा não तू फील कर, gostei मैंने कहा क्यों मैं फील करूं, e तो eles बोली ऐसा estavam करते हैं बच्चे sorrindo बड़ा para होने के mim बाद. e eu estava sorrindo इसलिए também. अगर E कोई Idade estava ali e कभी elas ऐसा perguntaram फील se eu tinha me sentido mal. अगर मेरे Ela को falou: फील Não, eu होता não me है तो senti मैं mal. जानती हूँ कि ये मेरे में नहीं है. Eles estão falando o que eles estão sentindo. तो फील ही नहीं Eu है. sei que esse não é meu hábito, eu हो sei que esse सकता है não é कोई meu sanskar, então você não मुझे sente. ऐसी फीलिंग Os आती outros हो se sentiram mal पर मुझे नहीं है. que essa pessoa disse isso. Por que que essa उसके pessoa बाद disse isso? कुछ Mas माइंड कर करके जो बात राइट है वो ले, eu não me senti mal. Por क्योंकि quê? मैंने अपने जीवन में लक्ष्य रखा है, अशांत नहीं होना Porque है, coisas que não são boas eu não pego. अपना Porque सत्य minha नहीं meta छोड़ना. é que eu não quero तो वो ficar वो sem paz, संस्कार इकट्ठे nem होते हैं ter फिर अपने tristeza, quero फिर से estar, वो फीलिंग quero experimentar doçura. वो Porque दूसरों se को você रिएक्ट recebe isso, करके você vai ficar sem paz, vai ficar aborrecido, तो दे ये e isso संस्कार não é कैसे bom बनाना है. para o seu caráter. Então, आज मेरा सवेरे से चल रहा था कि como सवेरे o देख के करना है Sanskar हमेशा ये ध्यान रखना है. age desde de manhã, os पर उन Sanskars संस्कारों का पता são हमारी trabalhadores चित्त और secretos, बुद्धि से, जब funcionários. एकदम ध्यान जाए Você fica और sabendo deles pelos तो pensamentos e intelecto, तुरंत mas imediatamente você देखना है कि deveria मेरे prestar संस्कार हैं atenção. जो Aqui são as caras, quais são as caras परिस्थिति में você बदलते deveria हैं. mudar? तो ये है कि परिस्थिति Repetidamente, तो है, na minha mente, लेकिन उस परिस्थिति में जो आपके aquela साथ है situação me कौन से influencia, संस्कार ela अनुकूल है, vem, रेस्पॉन्स को रिएक्ट mas करने aquela का जो situação vem de acordo com os seus sanskars, a reação वही होते हैं. vai ser baseada nos seus हो sanskars. सकता है Algumas श्राप pessoas, तपस्या है, पर हो सकता है अंदर में वो थोड़ा सा elas जेलसी são है, muito determinadas sobre tapar esse sacrifício, कहीं mas कुछ talvez उनके कोई चीज internamente elas sejam um जिद pouco है ना. हम लोग गए यज्ञ में stubborn, पहले तो elas हाँ जी का पाठ पढ़ाया गया, कल तो पढ़ाया teimosas. हर बात में. Quando a gente तो मुझे entrou याद है हमारी दीदी ने na मुझे Yag, a gente sempre dizia assim, eu me lembro बुलाती de थी Didi कि भोग Manmohini, करना है, तो मैं जा ela पाती nos थी. chamava भोग e falava, o bolo está sendo क्योंकि oferecido. भोग के लिए Eu तो falei, ah, vocês estão तैयारी करनी oferecendo bolo पड़ती है. agora? तो दीदी Porque, बोलती थी claro, a gente tem de se preparar para o bolo. अगर आज अभी आप E Didi falava, इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे ना, मैं आगे से आपको कभी नहीं बोलूंगी. veja, तो मैंने कहा ठीक है करेंगे, se você tiver मैं कभी interesse, आपको da सेवा नहीं próxima vez eu करूंगी. nunca vou lhe dizer. तो मैंने देखा कि देह अभिमान का जो हट था, Então eu vi मैं ये कभी नहीं करूंगी, मैं ऐसे बिल्कुल नहीं, ये वो que a हट टूटा हमारा. teimosia que eu आज tinha की जो de que रियलाइजेशन है certas coisas eu उसमें जो nunca देह faria, अभिमान का aquilo foi है, rompido. Hoje eu percebi por que किस que a संस्कार से gente aceita tudo e avança, por causa हाँ, que os sanskars de teimosia que antigamente बहुत ऊपर लेवल tínhamos, पे
मित्रता As जैसे Dates diziam com मैं tanta कहती हूँ amizade, com tanta doçura. Ela Didi dizia, eu sou कुछ sua amiga, por isso eu estou lhe dizendo हम isso. लोगों का ये पार्ट है, हम लोग इस तरह के बेहद E की सेवा claro, करेंगे। ela sabia que esse é nosso papel e assim que a gente faria serviço. Eu me lembro que de meu कैसे coração, que se ela não tivesse feito isso, तरह के लोगों में, कितनी então, भाषाओं में em tantos कैसे países, बहुत प्रेम मित्रता tantas फैलाई। pessoas em muitas línguas, सबसे tan, पहले मैं जर्मनी में आई, há क्योंकि मैंने tanta अशोक कुमार जी को देखा amizade, eu gosto muito disso. Eu estava na Alemanha e fiquei com duas comares. पर E uma vez estava em दीदी Dubai, से tinha 3 comares lá, मुझे हमें दीदी ने mas हमेशा nunca veio o आपकी sentimento, जगत माता हो। porque Didi तो कई sempre me ऐसे होते ensinou हैं कि कई que वृत्ति você é Jagat कोई भी Mata, होगी, mãe do mundo. कैसी भी आने Então, वाला है, minha चाहे वो कितनी atitude, minha आक्रामक हो। mente nunca, समीपता भी है, em स्नेह भी है, qualquer idade que परंतु alguém viesse, nenhuma इसलिए atitude हम mudava. लोग Havia सोचते हैं proximidade, mas meu intelecto ये não ia para lá. ना जो Então, बात pensem sobre isso. उसके सिम्टम्स क्या है? Removam pela raiz tudo que está aborrecendo आपको संस्कार को vocês. ढूंढना Os पड़ेगा sintomas não deveriam कि permanecer também. Para isso, vocês têm de ये olhar para os ऐसा है sanskars, कि सब porque गुण esses होने चाहिए, sanskars लेकिन estão दोनों aí. का बैलेंस नहीं होता। Porque às vezes हम्म, temos todas as virtudes, mas não há equilíbrio nelas. पर गंभीरता चाहिए साथ में। Você precisa अगर गंभीर ser तरफ ठीक है तो maduro e सारी बात sério. होती है। Se जैसे अगर você थोड़ा सा सूक्ष्म में बॉडी é लैंग्वेज से somente, थोड़ा सा देह का भान आ जाता है, तो मैंने देखा कि मैं se एक você de ऐसे uma forma sutil, existe साधु uma को देख linguagem रहे हैं corpórea, eu वो vejo संस्कार que, सजा रहे हैं, que Baba तो escolheu वो todos ठीक nós है, e qualquer papel que बाबा ने estejamos वैसे बनाया है, desempenhando, लेकिन todos temos हमें गुण virtudes. Baba संतुलन nos चाहिए। deu uma तो herança, गुणों का mas संतुलन deve कैसे haver बनाए जो equilíbrio nas संस्कार से virtudes. E ao ter equilíbrio nas एक बार नोटिस virtudes, os करेंगे sanskaras que emergem, बाधा आ जाती है, observem हट आ isso. जाता है। Por que eu tenho certos तो दृढ़ता impedimentos? तो बहुत Por que eu अच्छी है, tenho algumas लेकिन धैर्य batalhas? अच्छा नहीं है ना। अब वो थोड़ा सा Então, फर्क है। ter determinação é bom, कई कई mas गतियां बहुत teimosia तेज não. है Há uma और diferença entre eles. Às vezes eu एक digo, व्यक्ति बने तो você é वो tão फर्म भी होना determinado, चाहिए और फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए। जितनी mas स्थिरता se होगी diz você tem que ser firme e também flexível. Você deveria ter मानवीय गुण determinação e o mesmo tanto de मानवीय गुण flexibilidade. Fiquem nesse मानवीय Swaman गुणों से também प्रभावित e होगी, respeite outros. Eu estou em meu मानवीय गुणों, autorrespeito, हमारा सम्मान portanto से não बोलना, me importo com nada mais. Então, या तो कभी deveria हम haver esse किसी को sentimento de falar com गलत बोला, respeito, दूसरों को consideração कभी नहीं, कोई com व्यक्ति todos. को Em minha vida, eu, शुरू से लेके आप ही कहती हूँ, eu मतलब गायत्री em जी को Hindi देखती हूँ, existem duas formas de आप respeito, अपने Tontum e बच्चों को Yad. मिलाते हो, Mas आप सबके साथ रहते हो, como você e Senhor तो aqui, कुछ a gente ऐसा sempre होता diz है, Senhor ou Senhora para todos, Ab. Eles não falam você तो अगर आप उसी टाइम em Hindi. परिवर्तन करके कोई Então, भी existem चीज alguns करें, sanskaras que a gente tem de eliminar. Se você चाहे transformar, गीता में, चाहे naquele वाजपेयी momento, में, se você transformar em कोई भी virtude, पकड़ लो, seja na sua mente, वो ठीक palavras, होता है, ações, se você usar सही रूप से स्व परिवर्तन हो रहा है, novo sanskara será criado de uma forma nova e a autotransformação ocorrerá. Então, जैसे सब hoje, राज्य अधिकारी का कर रहे हैं, durante o dia, तो muitas उसमें vezes eu tive o विगत pensamento de संस्करण, que eu sou um auto-soberano, e तो então ठीक है, आपने मन से तो सोचा os अपने मन में sanskaras são os maiores कि मैं नहीं obstáculos. करूंगी, Então, de तो nossa कुछ दिन भी mente, हो जाता है, eu pensei, eu não vou fazer isso, eu não vou pensar या तो isso. फिर निराशा Ainda आती है, continuamos क्योंकि fazendo. जड़ से नहीं निकाला। Às vezes ficamos desapontados तो porque वो não संस्कार removemos algo ढूंढेंगे da पहला, raiz. Se और você उसके vê, encontrar esse अनुरूप ये sanskar, गुण धारण करो, संस्कार भी ढूंढो और गुण eu, भी ढूंढो, कौन सा eu गुण tenho de मेरे assimilar esta अंदर virtude. की कमी Olhe है, para os sanskaras e olhe para a तो वही virtude परिवर्तन
que virtude eu tenho de assimilar para esses sanskaras? Então, acontecerá a transformação. Baba está nos dizendo a todos os filhos, em longo prazo, por um longo tempo e longo prazo. Baba está dizendo, isso é para longo prazo, não resta muito tempo, e Baba diz, precisa ser para sempre. Então, quando nos lembramos de nossa forma original, temos de vir no nosso clã real, portanto, temos de nos empenhar. Esse empenho que fazemos apenas superficialmente, não pode ser apenas superficialmente. Mas se você olhar para o sanskar, vagarosamente, você formará o hábito de perceber qual o sanskar que não está correto e que preciso reformar. Às vezes a gente acha que a situação é tal, diz até que você não tem aquele sanskar, a situação definitivamente influenciará você. Todos nós temos diferentes tipos de medo. Talvez não seja nada externo, mas internamente sim. Eu tenho aquele medo. De onde vem esse medo? Quando você fica sabendo que esse sanskar de medo é muito sutil e que alguma coisa do passado aconteceu, vem do sanskar. Prakasha humanidade era muito destemida, seja diante das pessoas ou na sua vida pessoal. Ela criou aquele sanskar. Então, para eliminar os velhos e criarmos um novo, fazer isso é chamado transformação. Por anos nos empenhamos de forma comum, então muitos sanskars são vistos repetidamente, aquelas reações, aquelas ações, as palavras surgem. Então, meu bhavana é tal para todos, para que vocês olhem para aqueles sanskars, fiquem introvertidos e vejam a razão do porquê você reagir assim. Então, às vezes, por causa de uma coisa tão pequena, tantos pensamentos vêm, afeta sua mente, afeta seu corpo, afeta o ambiente, afeta os relacionamentos. Então, o que eu deveria dizer? Isso é o oposto ao Shrimad de Baba. Baba diz, por um lado, a gente faz coisas tão grandiosas, segue coisas tão grandiosas, e por outro lado, nos tornamos desobedientes. Então, tornem-se alguém que se empenha bem e promovam transformação nos sanskars. Em um minuto, tragam uma virtude na sua mente. Vocês têm a lista de virtudes, não é? Então, tragam uma boa virtude baseado nela, criem o pensamento, façam a ação, falem algo baseado naquilo, e então seus sanskars fracos serão eliminados e novos sanskars serão criados. Sanskars são coisas muito, muito profundas. Todos os tesouros serão preenchidos nos sanskars. Então, agora pensem nisso, tenham realização, vocês vão gostar de fazer isso. E a natureza se estabilizará, o estágio se estabilizará. E será uma aquisição muito grande. E você receberá o amor da família e se tornará uma boa amostra. Om Shanti.